Boa noite, olá meus amores, meus queridos amigos, que bom estarmos mais uma vez juntinhos aqui nessa segunda-feira que se inicia. Estamos juntos para estudar o livro dos médiuns aqui no Rosas da Mediunidade. Estava com saudades de vocês. Semana passada nós não tivemos condições de fazer a nossa live, mas estamos aqui juntinhos novamente. Oi, meus amores, Camila, Meice, Franco, Clem, Gabriela, Wagner, Débora. Tudo bem? Estava com saudade de vocês. Eu sei que eu recebi algumas mensagens também de vocês, sentindo falta do nosso estudo, e eu fico muito feliz, porque eu sei que assim como é bom para mim, é bom para vocês também esse aprendizado. Sidney, José Maria, Silene, aqui Vladua, Alex, tudo bem? Aqui Digas, se Maria, isso? Arlindo, Eric, Mirella, Vinícius, Érica, tudo bem aqui? Krueger entrando. Tudo bem, meus amores? Estamos aqui então nessa segunda-feira linda para nós estudarmos, como sempre, o livro dos médiuns. Já ia falar o Evangelho segundo o Espiritismo, Evangelho só amanhã, né? Olha aqui a May gostando do vermelho. Também gosto do vermelho. Não uso sempre, mas eu gosto também. Meus amores, nós vamos hoje, na realidade, dar continuidade ao nosso estudo, lembrando que esse mês nós finalizamos o estudo do livro dos médiuns. Dá para acreditar, gente? Então, na nossa última segunda-feira de junho vai ser a nossa última aula. Então, temos mais 4 aulas do livro dos médiuns para finalizarmos esse estudo, o estudo deste livro, tá bom? Olha, Genivaldo entrando, Michele, Flavinha, Ronildo, André, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo. Luiz Carlos, Fabiana, Caminho 66, a mamãe querida, tudo bem, mãezinha? Genivaldo, sejam todos bem-vindos. Meus amores, hoje nós vamos, na realidade eu cometi um equívoco quando eu publiquei o link do nosso estudo de hoje, tá? Eu coloquei o estudo do capítulo 27, que na realidade é o que nós vamos estudar na semana que vem, das contradições e das mistificações. Na realidade foi um equívoco, porque nós temos que estudar o capítulo 26, que é exatamente perguntas que podem ser dirigidas aos espíritos. Então hoje, na realidade, nós vamos estudar o capítulo 26 e o capítulo 27, obviamente, na semana que vem, ok? Darcy, boa noite, Rafaela, Wagner, Érica, Marcos, oi, May, tudo bem, minha querida, Meg, querida, Soraya, olha, muitos corações aí adentrando no nosso estudo. Meus queridos, vamos então fazer a nossa prece sempre para realmente abrir aí o nosso estudo de hoje e possamos estudar. Tem muito assunto, sempre tem muito assunto para todos nós, né? Olha o Vinícius ali de Recife, tudo bem, Vinícius? Então vamos fazer a nossa prece, vamos lá? Fechando então os nossos olhos, com muita alegria, muita satisfação pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez nesse estudo tão importante para todos nós. Muito obrigada, mestre querido, a espiritualidade amiga que já se faz presente aqui conosco, todos unidos com o mesmo objetivo, de aprender, de nos esclarecermos, de através do conhecimento, Senhor Jesus, das tuas leis, nós possamos realmente nos modificarmos, nos melhorarmos, crescermos e evoluirmos. Então, que nesta noite, mais uma vez, tu possas envolver a cada um de nós nas tuas vibrações de amor e de paz. Fica conosco, mestre, hoje e sempre, que assim seja. Vamos lá então, meus amores. Olha, aqui chegando a Claudinha, a Marra Flima, é isso? Joseane, Rony Teixeira, tudo bem? Spanish Teacher, é isso? Ailton, Coutinho, Wesley, muitos corações entrando, muitos corações. Meus amores, então, para quem está entrando agora, mais uma vez, estamos começando o estudo do livro dos médiuns, aqui no Rosas da Mediunidade. Hoje vamos estudar o capítulo 26, perguntas que se podem dirigir aos espíritos. Vocês devem lembrar que na nossa última aula, nós estávamos estudando sobre o que?
evocação de espíritos. Então nós estudamos se a evocação ela era correta, em que situações, como nós podíamos fazer. E hoje, ainda dando continuidade a esse tema, vamos ver que tipo de perguntas nós podemos fazer aos espíritos, que tipo de perguntas agradam ou não, que tipo de perguntas eles têm condições de nos responder ou não. Olha o maninho ali de Itaquera, São Paulo, tudo bem? Seja bem-vindo, meu querido. Então, vamos lá começar. O que nos diz, então, Kardec, nesse primeiro momento aqui do livro, da questão do capítulo 26? Ele nos diz o seguinte, que quando nós vamos nos dirigir aos espíritos, questioná-los de alguma forma, nós precisamos atentar para 2 pontos fundamentais, que ele diz, o que eu vou perguntar? Eu tenho que me preocupar com a forma pela qual eu vou fazer determinada pergunta e o fundo, ou seja, de que modo eu vou perguntar e o que eu vou perguntar, que é o que ele chama a forma e o fundo. Então, a forma, ele está dizendo o seguinte, que nós precisamos, primeiro, redigir perguntas claras, objetivas. Ele diz aqui, sob o aspecto da forma, devem ser redigidas com clareza e precisão, evitando-se perguntas complexas. E além disso, ele diz, nós vamos ver que tipo de perguntas nós podemos fazer, ok? Mas toda essa parte introdutória, ele diz o seguinte, primeiro, perguntas claras, perguntas objetivas, sem complexidade. E ainda diz mais, quanto à forma, ele diz, além das perguntas terem que ser objetivas e claras, o ideal é que haja um encadeamento das ideias. Então, por exemplo, se eu quero perguntar sobre um determinado assunto, que eu faça várias perguntas, digamos assim, numa sequência lógica dentro daquele tema. Que eu não pergunte sobre um tema determinado e depois de uma hora para outra eu pergunte um tema diferente, depois eu volte para aquele primeiro tema. Então, se eu quero me comunicar com os espíritos, se eu quero buscar informações deles e se eu tenho dúvidas sobre determinados aspectos, Kardec nos diz, pergunte de forma clara, objetiva e com um encadeamento lógico dentro do assunto. Ok? É o que ele nos diz aqui. Por isso ele diz, é sempre útil preparar as perguntas antes, salvo, claro, aquelas que vão ser intercaladas, provocadas em função das respostas dos espíritos. Mas se você puder, por exemplo, preparar as perguntas pelas quais você deseja, sobre aquele determinado assunto que você deseja que os espíritos te respondam, então o ideal é que você possa preparar as perguntas antes. Lembrando que Kardec fazia isso. O livro dos Espíritos, que são 1019 perguntas, e o livro dos Médiuns também, que tem muitas perguntas, Kardec preparava, organizava essas perguntas antes de realmente fazer. Então, quando ele se via diante do Espírito, ele já tinha as perguntas que ele desejava fazer e sobre os temas específicos, ok? Muitos corações entrando, Sandra, Gei, Sueli, Clóvia, é isso? Adão, Marcelo, Tamashiro, Driel, Alana, sejam todos bem-vindos, viu, queridos amigos? Estamos estudando perguntas que podemos fazer, dirigir aos espíritos. Então, além da forma, Kardec nos fala quanto ao fundo, ou seja, o que é que vai ser questionado, o que é que vai ser perguntado. Então, ele diz aqui, o fundo da pergunta, o objetivo da pergunta, o conteúdo da pergunta, requer uma atenção ainda mais séria, porque, em função da natureza da pergunta, nós podemos provocar uma resposta falsa ou uma resposta verdadeira. Então, ele diz, não basta simplesmente eu perguntar com clareza, mas eu preciso saber o seguinte, perguntar questões verdadeiramente úteis para mim e para as pessoas, principalmente se eu estiver num processo de estudo. Porque ele diz o seguinte, os espíritos, principalmente espíritos sérios, nós não estamos falando aqui de espíritos levianos, espíritos brincalhões, estamos falando de espíritos sérios. Eles realmente vão ter todo o prazer em responder questionamentos úteis, que vão ajudar no desenvolvimento nosso, no nosso aprendizado. Não perguntas fúteis, perguntas movidas por pura curiosidade, como nós vamos ver alguns exemplos aqui na sequência. Então ele diz, precisamos fazer sempre com um objetivo útil, porque se nós quisermos fazer perguntas apenas para testar os espíritos, obviamente eles vão se enfadar com aquilo, vão se aborrecer e vão se afastar de nós, ok?
Aqui a Josiane diz o seguinte: Evelyn, essa semana sonhei 2 vezes com um amigo que já desencarnou e no sonho ele dizia que está aqui e hoje eu sonhei com ele me dando um beijo e estava feliz, ele era muito meu amigo. Que bom, Josiane. Isso é um indicativo, sim, digamos assim, uma possibilidade muito grande, de fato, que você tenha encontrado com ele em desdobramento pelo sono e eles tenham realmente tido a oportunidade de dizer que está bem, e lhe mandar um beijo, tudo, e realmente no sentido de você sentir que ele está bem, tá? Então isso é muito possível, realmente é possível que possa ter acontecido um encontro espiritual entre você em desdobramento e ele desencarnado, tá bom? Olha aqui, Clóvis de Campo Maior, Piauí. Que bom, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Aqui a Dalmi, saudades de você também, minha querida, saudade. O Marcelo perguntando qual o capítulo. Marcelo, é o capítulo 26 do Livro dos Médiuns, perguntas que se podem fazer aos espíritos, ok? O item, na realidade, nós estamos ainda no início, tá? No item 286, falando dessa abordagem. Agora, queridos amigos, nós vamos trabalhar as perguntas. Claro que existem muitas perguntas aqui, nós não vamos ter tempo de abordar todas nesse estudo, nós temos 1 horinha, tá bom? Mas nós vamos falar das mais importantes. Eu sempre trago aquelas que eu considero mais importantes, ok? Então vejam aqui. No item 288, perguntas simpáticas ou antipáticas aos espíritos. Então, a primeira pergunta ele diz aqui: os espíritos respondem de boa vontade às perguntas que lhes são endereçadas? E a espiritualidade nos diz, de acordo com as perguntas. Os espíritos sérios respondem sempre com prazer às que têm por objetivo o bem e os meios de vos fazer avançar. Não escutam as questões fúteis. Obviamente, então, dependendo do tipo, da condição do espírito, da evolução do espírito que vem até nós, é obviamente que se eu ficar com perguntas fúteis, sem um fim construtivo, eles não vão, digamos assim, se sentir agradáveis. Essa pergunta não vai ser vista com simpatia pelos espíritos, ok? Aqui, Adri Alves diz: meu marido e filha sonharam hoje ao mesmo tempo com o meu sogro. Tá, isso também, Idri, é um indicativo de que eles podem, de fato, em desdobramento pelo sono, terem encontrado o seu sogro, tá bom? Mais importante sempre, quando vocês sonharem com algum familiar e que ele estiver bem, ou mesmo que ele não esteja bem, procurem sempre orar para esses corações, para esses familiares, porque a oração sempre auxilia e ela vai ser, digamos assim, absorvida. Os fluidos emitidos através da prece são sempre absorvidos pelos espíritos desencarnados, tá? Estejam eles em qualquer condição, eles recebem, absorvem, isso lhes traz sempre um sentimento muito bom e agradável, tá bom? A Tânia diz: Evelyn, porque tudo que eu sonho acontece. Tânia, nós já estudamos sobre isso. Isso é um indicativo de que você tem, provavelmente, a mediunidade de pressentimento. Lembrando que os sonhos, na realidade, todos nós podemos ter sonhos que se realizam, tá? Pressentimentos, previsões, que são os chamados sonhos reflexivos. Acontece que os médiuns ostensivos, que têm mais facilidade para se comunicar com o plano espiritual, eles têm mais facilidade para terem esses tipos de sonhos e para lembrarem. Mas não apenas quem tem mediunidade tem condições de ter sonhos de pressentimento, ok? Porque os sonhos reflexivos podem ser previsões de futuro ou acesso a vivências do passado, tá bom? Tânia, não precisa ter medo, minha querida, não precisa ter medo, porque na realidade isso aí é natural da existência humana. E em algumas situações há algo sempre que nós podemos fazer, na realidade, orar para que a espiritualidade nos auxilie. Mas nem sempre nós podemos fazer alguma coisa. Então, além da oração, muitas vezes, nós termos, acima de tudo, entendimento, confiança em Deus e acreditar que o que precisa acontecer para o bem de todos nós vai acontecer. Algumas coisas nós temos acesso através dos sonhos reflexivos, algumas previsões, mas exatamente um aviso. Algumas situações nos vêm
Nós temos aquele acesso àquela informação, mas como um aviso, para que eu possa adotar medidas e evitar que aquela situação aconteça. Então, isso muitas vezes, nem todo pressentimento acontece, porque muitas vezes é um aviso da espiritualidade para eu adotar medidas para não acontecer. Em outras situações, isso vai acontecer, tá bom? Então, aí é o entendimento de orar, de compreender, na realidade, o funcionamento da vida, tá bom, Tânia? Meus amores, vamos então aqui voltar um pouquinho, porque nós estamos fugindo um pouquinho do nosso tema, tá bom? Eu vou colocar para vocês que vamos trabalhar um pouquinho essas perguntas, que é o nosso tema de hoje, e aí se eventualmente alguma das perguntas de vocês eu não conseguir, não tiver tempo de responder, tá bom? Me encaminha uma mensagem no privado, que aí eu vou responder com calma, individualmente, cada um de vocês, se eu não conseguir responder na live, tá bom? Mas não deixem de fazer as perguntinhas de vocês, que sempre que nós vamos tendo condições, vamos respondendo. Aqui nós temos que trabalhar o tema do nosso estudo de hoje também, tá bom? Mas vou sim, com certeza, respondendo vocês. Então vejam lá, aí perguntas que, além disso, eu separei o seguinte: quais são as perguntas particulares, antipáticas aos bons espíritos? Ou seja, que tipo de perguntas que os espíritos bons não gostam de ouvir? Então ele diz aqui, todas as que são inúteis ou que são feitas com o objetivo de curiosidade e de prova. Eles não respondem e ainda se afastam, ok? Então mostrando mais uma vez que, dependendo do tipo de pergunta e o que move a minha pergunta, o meu questionamento, aquela pergunta será ou não respondida pela espiritualidade séria, espiritualidade superior, ok? Vejam bem aqui, ainda outra coisa. Quando os espíritos não respondem a certas perguntas, é por um efeito da sua vontade ou porque uma força superior se opõe a certas revelações. Então vejam, aqui a espiritualidade nos diz que por que determinadas perguntas não são respondidas pelos espíritos? É porque eles não podem responder ou é porque eles não querem responder? E a espiritualidade nos diz que pode ser por uma razão e por outra. Há coisas que não podem ser reveladas e outras que o próprio espírito não conhece. Então vejam bem, tem coisas que o espírito não está autorizado a nos falar. Tá? Então nós vamos ver tipos de perguntas sobre pressentimentos de futuro, situações particulares. Muitas vezes eles podem até saber aquela informação, mas eles não têm autorização muitas vezes da espiritualidade superior para nos dar aquela informação. Então eles silenciam. E isso se forem espíritos bons, sérios, ok? Aqui, a que está falhando, ela não está conseguindo entrar. Vejam, está falhando para vocês aí? Vocês estão conseguindo acessar? Olha, a Soraya diz que está pausado. Para mim tá normal aqui, tá bom? Vamos aqui ver se Soraya, provavelmente, minha querida, deve ser com a sua internet, tá bom? Mas vamos ver o que os colegas vão colocar. Olha, o Edmar diz o seguinte: perguntas frívolas e inconsequentes afastam os espíritos elevados. O objetivo será sempre o crescimento espiritual. Perfeito, Edmar. O Adeir diz: o que leva um espírito sério a não responder a uma pergunta feita com serenidade? Muitas vezes, Adeir, é exatamente o que ele diz aqui. Há coisas que não podem ser reveladas e outras que o espírito não conhece. Então, se ele não conhecer, espírito sério vai dizer que aquilo ali está, digamos assim, acima do conhecimento dele. Mas, às vezes, por exemplo, situações que ele pode saber, mas que ele não tem permissão, por que isso pode acontecer? Porque muitas vezes aquela situação, aquela dúvida, por exemplo, é uma prova que aquele encarnado tem que passar. É algo que faz parte, digamos assim, da sua necessidade evolutiva. E ele, na realidade, embora saiba, não tem permissão de colocar aquela informação, porque aquele encarnado precisa, digamos assim, ficar com aquela dúvida, aquilo ali precisa, de alguma forma, estar presente na vida dele para algum aprendizado, porque nunca acontece isso sem uma finalidade útil, tá bom? Então, às vezes, realmente, ele não sabe a espiritualidade séria, ou às vezes realmente não tem permissão para falar, ok?
A Bia diz assim, às vezes a gente não entende os motivos pelos quais a espiritualidade nos priva de algumas informações, mas por outro lado, já pensou se eles contassem tudo? Interessante essa colocação da Bia, porque na verdade uma das coisas que eles dizem é o seguinte, se tudo eles nos dissessem, vocês concordam que o nosso livre-arbítrio ficaria comprometido? Por quê? Porque do jeito que nós somos ainda imperfeitos, nós íamos ficar o tempo todo na dependência do que eles dissessem. Se eles dissessem uma coisa lá, eu ia fazer. Eu ia consultá-los, nós, na realidade, íamos consultá-los para tudo. E aí nós deixaríamos, digamos assim, de desenvolver a nossa intelectualidade, de buscarmos a solução dos problemas, desenvolvendo a nossa intelectualidade, trabalhando. Por quê? Porque nós ficaríamos tudo, isso aqui deixa eu perguntar dos espíritos. Deixa eu perguntar dos espíritos. Então, na realidade, não seria útil para nós tudo nos ser revelado. Por isso que a espiritualidade permite que algumas coisas nos sejam reveladas, seja através dos sonhos, como foi colocado, através dos sonhos reflexivos, seja através de uma vidência, de uma psicofonia, de uma psicografia, enfim. Mas aquilo que eles acreditam que, de alguma forma, vai me ajudar no meu objetivo maior aqui na Terra, que é crescer e evoluir, ok? Adri diz assim, Evelyn, tem um jeito certo para falar com o nosso amigo de luz, porque não sei falar como uma espírita evoluída, falo como sou. Dri, nós temos que ser nós. Eles sabem das nossas limitações ainda, da nossa imperfeição. Fale como um amigo, fale como você fala comigo, fala como você fala com uma pessoa que te entende. Ele conhece você desde antes de você nascer, ele sabe todas as suas dificuldades, ele conhece o seu coração e ele te ama. Então, converse como um amigo, entendeu? Abrindo exatamente como você é. Fale como você é. Que é exatamente assim, quanto mais sincero, não existem palavras certas, Dri, e não existem, digamos assim, rituais. O mais importante é nós falarmos com o coração. Essa é sempre a melhor forma, a melhor maneira de nós chegarmos até eles, tá bom? Aqui o Clóvis diz, de acordo com a resposta de um espírito, tem como você saber o grau de evolução do espírito em determinadas perguntas, exemplo, relacionamento amoroso e tal? Vejam, é o que nós vamos falar aqui. Quanto mais particulares e pessoais forem as perguntas, Clóvis, menos a espiritualidade superior se ocupa disso. Porque normalmente a espiritualidade superior se ocupa de situações que possam trazer benefícios. Voltei aqui, a internet tinha dado um probleminha, espero que ela não pare, tá bom? Mas ela voltou. Então veja, Clóvis, na realidade, quanto mais particulares forem as perguntas, nós podemos ter espíritos familiares que estão mais próximos de nós, que não são espíritos às vezes tão evoluídos, mas que estão no plano espiritual auxiliando os familiares, que podem, digamos assim, nos auxiliar em determinadas situações particulares, porque são espíritos familiares que nos acompanham no plano espiritual e trabalham por nós. Então, normalmente, nós vamos ver que questões mais pessoais, que é o caso de um relacionamento amoroso, normalmente são espíritos familiares que nos acompanham no plano espiritual e que vêm ao nosso auxílio. Tá? Espíritos mais elevados, eles se ocupam de matérias mais globais e menos particulares, tá bom? Mas, com certeza, a melhor forma é pela forma como ele coloca, a melhor forma de saber se o espírito é ou não evoluído é o conteúdo da mensagem e a forma como ele coloca. Espíritos bons só nos orientam para o bem, para o amor, para a verdade. Tem um linguajar mais nobre, um linguajar respeitoso. Então, é igual às pessoas no mundo material. Nós não conseguimos, muitas vezes, pelo linguajar das pessoas, saber se aquela pessoa é uma pessoa mais nobre ou uma pessoa menos evoluída, pela forma como ela fala, pelos trejeitos dela. É exatamente a mesma forma, da mesma maneira você vai examinar o espírito, porque o médium ele vai traduzir os trejeitos, os pensamentos, as palavras do espírito. E daquela forma como ele fala, você vai ter condições de avaliar se ele é um espírito que merece, digamos assim, confiança ou não. Olha a Bia dizendo, Evelyn, sou de Uberaba, Minas Gerais, terrinha de Chico Xavier. Tudo bem, minha querida? Quero muito conhecer sua terra, ainda vou conhecer, tá bom? Conheço Minas Gerais, mas não Uberaba, tá bom? Seja bem-vinda, minha querida. A Dalmi diz, às vezes está parando, pode ser os coraçõezinhos aqui da internet, pode ser.
Pode ser. A minha internet também deu uma parada aqui, mas já ficou bem de novo, tá bom? Aqui o Erlon diz, devemos nos comunicar com os espíritos mais desenvolvidos com perguntas sobre os estudos, perguntas mais nobres, perguntas mais construtivas. Isso é o ideal, tá bom? Aqui o Pedro diz, de Palmares, Pernambuco, só estamos em vibração diferente. Os bons espíritos não interferem em nossas vontades. Interessante o comentário do Pedro, exatamente. Espíritos positivos, eles estão sempre ali para nos inspirar, para nos auxiliar, mas eles respeitam sempre as nossas vontades, ok? Vamos lá, passando então, tirando sobre a questão das perguntas que são agradáveis, simpáticas ou antipáticas, vamos para as perguntas sobre o futuro. Nós temos sempre muito interesse de saber sobre o futuro. Será que os espíritos podem nos revelar o futuro? Então diz o seguinte, os espíritos podem nos fazer conhecer o futuro? Kardec pergunta. E a espiritualidade diz o seguinte, se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente. Aí está um ponto sobre o qual insiste sempre em obter uma resposta precisa. É um grande erro, porque a manifestação dos espíritos não é um meio de adivinhação. Se quereis absolutamente uma resposta, ela vos será dada, mas por um espírito travesso. Dizemos-lhes isso a cada instante. Ou seja, se a espiritualidade, como eu falei, se a espiritualidade nos dissesse tudo sobre o futuro, nós ficaríamos vivendo no futuro e não iríamos trabalhar no presente, ou seja, haveria uma negligência do nosso presente. Então, eles podem, em alguns momentos, nos dar essa informação, mas isso vem de forma espontânea e não para o fato de nós ficarmos ali pedindo, implorando, querendo saber determinadas coisas. Então, ele diz, espíritos que nos falam muito sobre isso são mais espíritos zombeteiros, espíritos levianos e travessos, que eles não têm compromisso com a verdade. Eles falam tudo que nós perguntarmos, eles vão responder. Então, nós precisamos ter cuidado, porque muitas vezes nós acreditamos em tudo que eles dizem. E aí, nós estamos muitas vezes acreditando em informações inverídicas, tá bom? Tanto é que ele diz aqui, olha, não há, todavia, algumas vezes acontecimentos futuros que são anunciados espontaneamente e com verdade pelos espíritos. Aí ele diz, a espiritualidade, pode ocorrer que o espírito preveja coisas que julga útil fazer conhecer, ou que tenha a missão de vos fazer conhecer. Porém, há ainda mais a se desconfiar dos espíritos enganadores que se divertem fazendo previsões. Não é senão o conjunto das circunstâncias que pode fazer apreciar o grau de confiança que elas merecem. Não foi perguntado agorinha, como é que eu vou saber se uma determinada informação eu posso confiar ou não, se é de um espírito que eu possa confiar? Ele diz aqui, ó, o conjunto das circunstâncias, os médiuns, quem são os médiuns que estão atuando, qual é a circunstância daquela comunicação, quem são normalmente os espíritos que estão vindo trazer informações, que tipo de perguntas estão sendo feitas. Então, tudo isso tem que ser avaliado para que nós possamos saber se realmente aquela comunicação é confiável ou não. Mas então ele diz aqui, existem situações onde o espírito vê que é útil nós, digamos assim, termos acesso a uma informação, a uma previsão de futuro. Ou ainda, quando ele diz aqui, quando ele tem a missão de vos fazer conhecer. Então, tem determinados espíritos que pode ter como missão trazer aquela informação para nós. Então, eles vão trazer, mas vocês percebem que há uma finalidade útil, ele tem aquela responsabilidade, por isso ele traz. Mas isso não é em qualquer situação e a qualquer momento. Veja, ele pergunta aqui, qual o gênero de previsões que devemos desconfiar? Todas as que não tenham objetivo útil geral. As previsões pessoais quase sempre podem, digamos assim, ser consideradas inverídicas ou não termos, digamos assim, a certeza da sua segurança, da sua veracidade, não merece verdadeiramente confiança. Então ele diz, sempre objetivo geral. Quanto mais particular a pergunta, as informações que nós queremos saber, mais nós temos que duvidar. Não digo duvidar, mas mais cautelas nós precisamos ter com aquela informação, ok? E ainda tem mais uma perguntinha aqui que eu vou trazer para vocês antes de nós abordarmos um outro tema e também de eu ver um pouquinho as perguntinhas de vocês. Diz o seguinte, por que os espíritos sérios, quando fazem pressentir um acontecimento, ordinariamente não lhe fixam a data?
É por impossibilidade ou vontade da sua parte? Isso aqui é interessantíssimo, porque às vezes os espíritos até nos dizem alguma coisa que vai acontecer, mas eles não fixam data, e nós queremos sempre data. Mas quando? Em que ano? Em que mês isso vai acontecer? Não é verdade? E o que eles nos dizem o seguinte? Por que normalmente eles não fixam a data? Então ele diz, primeiro, é por impossibilidade ou vontade da sua parte? Em algumas situações é por impossibilidade dele dizer a data. E sabe por quê? Porque vejam, muitas vezes aquela previsão ela está prevista, até mesmo no planejamento reencarnatório, só que aquilo ali é uma previsão muitas vezes de um período, de uma época, não de uma data certa. E outra é o que ele vai dizer aqui, muitas vezes aquela previsão depende de acontecimentos anteriores que ainda não aconteceram e que as pessoas têm livre-arbítrio para fazer determinada atitude hoje ou amanhã. E aquela minha atitude vai, digamos assim, influenciar naquela minha previsão. Então, como é que muitas vezes eles podem dar uma data certa se dependem de eventos anteriores que ainda não aconteceram? Então, ele diz aqui, eles podem, em certos casos, fazer pressentir um acontecimento. É uma advertência. Quanto a precisar a época, frequentemente não devem falar, na realidade, precisar a época. Frequentemente também não o podem, porque eles mesmos não sabem a data prevista. Tem a previsão do acontecimento, sabe que determinado acontecimento deve acontecer, está previsto, mas a data eles não têm muitas vezes o conhecimento. Então ele diz o seguinte, o espírito pode prever que uma coisa ocorrerá, mas o momento preciso pode depender de acontecimentos que ainda não se cumpriram e que só Deus conhece. Então, como é que depende de determinados acontecimentos que ainda não aconteceram, como é que eles vão prever? Não é possível, percebem? Então, ele diz o seguinte, espíritos levianos que não têm compromisso com a verdade vão falar tudo a qualquer momento e a qualquer hora. Mas os espíritos sérios, ele diz aqui, guardam silêncio sobre tudo o que lhes está interditado fazer conhecer. Ou seja, se eles não tiverem autorização para falar, eles não vão falar, porque eles vão sempre, na realidade, fazer o que é certo, seguir as orientações da espiritualidade maior, tá? Diferentemente dos espíritos levianos. Vamos então um pouquinho para as perguntinhas de vocês, depois a gente volta aqui para o nosso estudo, para o nosso livro, tá bom? Vejam, aqui perguntam, o Franz Leite pergunta, os espíritos familiares sempre cuidam e auxiliam, se eles podem, se eles estão, digamos assim, numa condição evolutiva boa para isso? Com certeza, os laços de amor não se perdem. Então, eles sempre que eles podem, eles acompanham, eles trabalham por nós, para que, na realidade, nós possamos também viver bem aqui, crescer e evoluir. Então, isso acontece sim, sempre que eles podem, eles trabalham em benefício dos familiares que ficam na Terra, tá bom? Aqui a Franciele diz, Evelyn, sonhei com a minha avó desencarnada, eu estava na dúvida se estava vendo ou sonhando, e você estava do meu lado, me dizendo que eu estava dormindo há um tempo, eu estava vendo minha avó pelo sonho. Pode ser, Franciele, sim, provavelmente um encontro espiritual. Você, em desdobramento, teve a oportunidade de estar com ela. Tá bom? Então, isso aqui, como eu falo, os sonhos espirituais são esses encontros, isso é muito possível, isso é muito comum, tá? Isso acontece praticamente todas as noites conosco. Apenas nós não conseguimos, às vezes, lembrar ao acordar, mas isso é algo frequente para todos nós. Franciele diz, é possível que eu te encontrei, você durante o sonho, foi a segunda vez? Claro que é, minha querida. Nós já nos conhecemos, nós estamos aqui, Franciele, eu converso com você não só nas lives, converso também na forma privada. Então, muitas vezes, já surge entre nós uma relação de amizade, de confiança. Então, é provável, sim, com certeza, que em desdobramento nós possamos nos encontrar, eu com você, com outros corações que estão aqui conosco, tá? Não é o fato de nós não nos conhecermos pessoalmente aqui ao vivo e a cores que nós não possamos estar juntos, tá? Juntas. Então, é plenamente possível, tá bom, minha querida? Aqui. Olha o Pedro, quem busca o futuro que cuide do presente. Exatamente.
porque na realidade o nosso futuro depende das nossas atitudes no hoje, tá bom? Aqui a Mothers Club diz, o que vocês acham sobre o tarô? Será que eles podem nos ajudar? Veja, brothers, na realidade a doutrina espírita sobre tarô aqui eu vou falar principalmente sobre a questão da cobrança, sobre a mediunidade, tá? Claro que na realidade isso também é um tipo de mediunidade. A questão toda do tarô é o tipo de, principalmente quando, se você faz de forma gratuita, tá? Para ajudar, para orientar, não tem problema. A questão toda, que é a ressalva que a doutrina espírita nos coloca, é a questão do comércio. Porque a partir do momento que você comercializa a mediunidade, o tarô muitas vezes tem toda uma técnica ali que as pessoas colocam, que às vezes não é só mediunidade, mas tem uma mediunidade ali também, tá bom? Na realidade, embora a pessoa não tenha essa consciência, mas ali tem também uma mediunidade. Então, a partir do momento que você cobra, a doutrina espírita ela é contrária, ela nos diz que nós temos que dar de graça o que de graça recebemos. Então, se eu quiser, por exemplo, auxiliar dentro dos meus conhecimentos, das minhas limitações, para o bem, de forma gratuita, excelente. A questão toda é a cobrança, tá bom? Então é isso que tanto a doutrina espírita no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns nos orienta, a questão da gratuidade, tá bom? Oi, Josi, do Planeta Bicho, chegando aqui, tudo bem? Seja bem-vinda, minha querida. O Adeir diz, por que do ponto de vista do nosso progresso moral não é aconselhável que busquemos o futuro? Porque é o que ele disse aqui, Adeir, na realidade, como nós ainda somos muito imperfeitos, se eu vivo muito no futuro, eu acabo negligenciando o meu presente. O que eu quero te dizer? Preste atenção. Uma forma prática de vocês entenderem. Vamos supor que eu diga assim, eu estou fazendo um concurso, tá? Eu quero fazer um concurso, aí eu pergunto para a espiritualidade, eu vou passar nesse concurso? A espiritualidade pode dizer, você vai passar, porque pode estar no meu planejamento reencarnatório, ADI, que eu ia passar naquele concurso, que eu ia fazer, digamos assim, seguir determinada profissão, certo? Só que concurso público exige estudo, certo? Eu preciso fazer a minha parte. Há um planejamento reencarnatório nesse sentido, mas é claro que eu tenho que fazer a minha parte. Só que se a espiritualidade muitas vezes diz, Evelyn, você vai passar, você vai passar. O que acontece? Pode ser que eu, em função daquele vai passar, eu digo, já que eu vou passar, não preciso me esforçar muito, porque, enfim, eu vou passar, faz parte do meu planejamento. E aí eu negligencio o meu presente, contando com aquele acontecimento. E aí, obviamente, se eu não fizer a minha parte, eu não vou passar. E eu mudo o meu planejamento reencarnatório por conta das minhas escolhas equivocadas. Então, ele diz, na realidade, em determinadas situações, nós podemos saber, mas nem tudo, porque nós ainda somos muito imperfeitos, ADI, e realmente iríamos negligenciar o presente por conta daquele futuro, tá bom? Principalmente se fosse um futuro entristecido, um futuro que não fosse bom, eu ia, digamos assim, entrar num processo de tristeza, de ansiedade, de angústia, sabe? Então, se aquela informação não for, na realidade, algo construtivo e que me auxilie no processo de crescimento e de aprimoramento espiritual, é melhor que eu não saiba, tá bom? Aqui o Pedro diz, espírito temporariamente menos evoluídos são atraídos por nossas virtudes. Busquemos nos ajudar e criar ambientes sadios na nossa esfera de pensamentos. Certamente, porque a partir do momento que eu trabalho, que eu busco desenvolver o bem, o amor, a verdade, as virtudes positivas, eu também influencio a espiritualidade inferior, porque nós somos influenciados pelo bem e pelo mal. Os espíritos, as atitudes positivas, servem de inspiração para os outros espíritos inferiores, para que eles se inspirem e também possam crescer e evoluir. Então, que nós possamos trabalhar, com certeza, as nossas virtudes, o nosso amor, para também ajudar os desencarnados. A Débora diz, Ademir, porque temos que viver o presente, senão a gente negligenciaria o presente. Ou temos que viver o presente, senão nós o negligenciaríamos. Isso mesmo. O Felipe diz aqui, os espíritos bons sempre nos dão boas palavras e os maus sempre nos tentam enganar, sempre com informações ruins e mentirosas. Igual entre nós aqui encarnados, Felipe, espíritos bons, se eles vão trabalhar sempre para o quê? Para nos auxiliar positivamente, nos inspirando bons exemplos, nos inspirando boas atitudes, bons pensamentos, boas práticas, sempre para o bem. Os espíritos inferiores, eles na realidade, às vezes, eles não querem nos enganar, eles querem, digamos assim,
que nós sejamos espíritos imperfeitos como eles, espíritos sofredores, ou muitas vezes eles querem se vingar por alguma razão se eles tiverem alguma relação conosco de vidas passadas. Então é claro que eles vão, digamos assim, nos influenciar negativamente, vão aproveitar as nossas paixões inferiores, as nossas más tendências, para, digamos assim, exacerbar aquelas paixões inferiores e, com isso, dificultar, impedir o meu progresso espiritual, a minha depuração espiritual. Então, espíritos bons sempre nos orientam para o bem e os espíritos negativos ainda para o mal. Ok? O Pedro diz: futuro pode ser modificado com as atividades do presente, exatamente como eu já havia colocado aqui. O BP Paranhos diz: Evelyn, a certeza sobre o destino ou futuro não tem mudado devido à possibilidade que muda a cada instante. Emmanuel fala que o futuro pertence ao espírito. O que você está querendo colocar é exatamente isso que nós colocamos. Nós temos um planejamento reencarnatório. Então, nós temos umas previsões daquilo que foi previsto para nós. Mas nós podemos, e fazemos isso a todo momento, nós mudamos o nosso planejamento reencarnatório para o bem ou para o mal, porque nós temos livre-arbítrio no decorrer da nossa existência. Então, não é porque estava determinada situação no planejamento reencarnatório que necessariamente vai acontecer, porque dependendo do nosso livre-arbítrio aqui, aquilo pode se modificar. Por isso que o nome diz, é planejamento reencarnatório, e é por isso que, na realidade, nem tudo pode ser previsto, porque em função de determinadas atitudes que podem ou não vir a acontecer, aquele planejamento não se concretiza, ok? Aqui vamos para mais uma perguntinha aqui. Eu vou ver a perguntinha aqui do Brothers Club e aí nós vamos voltar aqui para esse outro item, que é o seguinte: perguntas sobre as existências passadas e futuras, tá bom? Nós podemos perguntar sobre isso aos espíritos. Mas vamos ver aqui o que é que nos diz os Brothers Club. Como posso ajudar minha mãe que está em estado terminal? Já não come, não fala e mal abre os olhos. Quando abre, fica com os olhos de vidro. Não consigo ir vê-la. O que posso fazer? Você pode, se você tiver condições de estar com ela lá, você pode, sempre que você estiver com ela, fazer um evangelho no lar com ela. Fazer um evangelho. Brothers, manda uma mensagem para mim no privado, que eu vou encaminhar para você o link explicando o que é o evangelho e como fazer o evangelho. E você pode fazer o evangelho à distância também, na sua casa, direcionado para ela. E se você estiver com ela, também faça o evangelho enquanto você estiver lá com ela. O evangelho vai com certeza auxiliá-la, porque veja, ela está nesse estado na condição física, mas o espírito dela não está assim, brothers. O espírito dela está vivo, está lúcido e muitas vezes, durante esse processo de estado terminal, está crescendo, está evoluindo, está tendo a oportunidade de, em desdobramento, contactar espíritos desencarnados, muitas vezes espíritos familiares que já estão em contato com ela, tá? Então o espírito não fica inativo, só o corpo é que fica inativo, mas em estado de coma, em estado terminal, o espírito nunca está inativo, tá? Então, através do Evangelho no Lar, ela vai receber esses fluidos e também, com certeza, a espiritualidade amiga e superior vai estar ao lado dela para ampará-la nesse processo de desligamento, esse processo que é realmente o processo de desligamento, de desencarne, ele é mais sofrido para algumas pessoas, tá bom? Então, com certeza, o Evangelho no Lar é a melhor forma de você ajudá-la, tá bom? Vamos então agora, meus queridos amigos, para perguntas sobre as existências passadas e futuras, tá bom? Vejam, aqui no item 290, pergunta assim: os espíritos podem nos fazer conhecer nossas existências passadas? Nós muitas vezes não queremos saber o que nós fomos, o que nós fizemos em vidas passadas. Será que a espiritualidade nos fala sobre isso? E aí ele diz o seguinte, a espiritualidade: tudo bem, Bruninha, minha querida, tudo bem? Pedro, muito obrigada pelas suas palavras, tá bom? Olha aqui, a Bruninha diz: cheguei atrasada, mas irei logo assistir desde o começo. Tudo bom, minha querida? Vejam, pergunta aqui: os espíritos então podem nos fazer conhecer nossas existências passadas? Diz o seguinte: Deus permite algumas vezes que sejam reveladas segundo o objetivo. Se é para a vossa edificação e vossa instrução, ou seja, fim útil, serão verdadeiras, e nesse caso a revelação é quase sempre feita espontaneamente, sem nós sequer precisarmos buscar essa informação.
e de modo inteiramente imprevisto, mas jamais o permite para satisfazer uma vã curiosidade. Então, se eu quero simplesmente saber o que eu fui em vidas passadas por curiosidade, não vou saber. A espiritualidade superior, séria, não vai me passar essa informação. Por outro lado, muitas vezes, dependendo do nosso trabalho, dependendo da nossa dedicação no bem, dependendo do fato de determinada informação, determinada vivência, determinada experiência de vidas passadas, se eu souber na vida atual, isso pode me ajudar a vencer determinadas situações ou me portar melhor na existência atual, eu posso ter acesso a essa informação. A espiritualidade pode me permitir de forma espontânea, vocês viram aqui, sem eu buscar. Eles naturalmente vão me fazer chegar àquela informação, para que através daquela informação eu possa melhor me portar, melhor, digamos assim, me comportar na atual existência, utilizando aquele conhecimento das vidas passadas para, digamos assim, não errar da mesma forma, fazer melhor, fazer mais, crescer, tá? Então, havendo um fim útil, isso pode acontecer. E a espiritualidade inferior também pode fazer com que nós acessemos informações de vidas passadas. Só que, diferentemente da espiritualidade superior, eles vão nos mostrar, muitas vezes, os nossos erros, as nossas quedas, as nossas traições, os nossos ódios, porque eles querem que aquela informação me desequilibre na vida atual. Então, na realidade, eles não vão mostrar aquilo que vai me agregar valor. Eles vão mostrar aquilo exatamente que vai, digamos assim, me apequenar e vai trazer desequilíbrio emocional. E é por isso que nós precisamos estar sempre orando e vigiando e buscando a sintonia da espiritualidade superior, para que nós, digamos assim, estejamos relativamente neutralizados, bloqueados para a interferência da espiritualidade ainda distante do bem, ok? Franz Leite coloca aqui, estou discutindo quando estou ouvindo minha consciência e sendo orientado pelos amigos de luz. Dou graças e é muito gratificante. Quando nós, na realidade, ouvimos a espiritualidade que nos orienta, nosso amigo espiritual, que as pessoas chamam de anjo da guarda, precisamos realmente calar a consciência, digamos assim, e ouvir. Perceber as intuições que nos chegam, porque é pelo pensamento que eles vão se comunicar conosco. E precisamos estar atentos a tudo que nos chega à mente, para que nós possamos verdadeiramente ouvir e absorver aquilo que é importante. E rechaçar, não alimentar dentro de nós aquelas informações que não foram construtivas, ok? Giovanni aqui, ciao Adomani, tutto bene? Tutto bene? Come stai? Grazie, grazie. O Adeir coloca, que critério nos levaria a crer que de fato um acontecimento do passado é uma revelação, né? Seria uma revelação. Veja, Adeir, na realidade depende da forma como essa informação te chega. Essa informação, às vezes, quando chega através dos sonhos reflexivos, às vezes nós temos mais dúvidas, tá? Porque nós não temos aquela certeza de que aquela informação é de uma vida passada, mas nós precisamos começar a analisar. Dependendo daquilo que nós sonharmos, perceber se aquilo tem relação com a vida atual, se eventualmente aquilo que eu sonhei, aquela tendência, aquela postura, eu tenho isso na vida atual, aquilo de alguma forma se faz presente na minha vida. Em caso positivo, isso é um indicativo de que na realidade aquilo ali foi uma vivência, uma percepção de uma existência passada, de algum problema que não foi lá resolvido e que de alguma forma você trouxe para a vida atual. E isso te chega para que você possa exatamente refletir sobre aquele ponto e procurar trabalhar. Agora, por exemplo, a informação também, a tua vida passada pode chegar através de uma psicografia, tá? E aí, dependendo do médium, dependendo do tipo de espírito que aquele médium da comunicação, você vai verificar se aquela informação merece ou não veracidade. Mas você vai sempre também fazer uma comparação com a tua vida atual. Se há alguma ligação, alguma relação das coisas que foram ditas ou colocadas com a tua vida atual. Porque sempre vai haver. Porque nós somos o quê? A mesma pessoa, que estamos pouco a pouco crescendo, mas vai ter sempre uma ligação, percebe? Essa informação pode chegar através de uma psicofonia, então tudo depende, tá? Mas com certeza o critério é bom senso, analisar com critério aquela mensagem e perceber se há ligação tanto nos pontos positivos quanto nos pontos negativos ali colocados com a tua vida atual, tá bom? O BP Paranho diz, ótimo, Evelyn, o determinismo na vida das pessoas é um possível acontecimento obrigatório para o espírito que não se redime na sua transformação espiritual. Veja, o determinismo, na realidade, que nós colocamos aqui, ele
ele só existe em determinadas situações, porque o determinismo, a fatalidade, BP Paranhos, é aquilo que nós escolhemos, por exemplo, antes de reencarnar, no nosso planejamento reencarnatório, e tem determinadas situações que vão se fazer presentes. Por exemplo, se eu vou escolher quem vai ser meus pais, em que situação eu vou nascer, em que meio, em que ambiente eu vou nascer, quem serão meus irmãos, quem serão, digamos assim, meus filhos, que tipo de profissão eu vou seguir, o tipo de morte, doenças kármicas. Então tem algumas coisas que vão acontecer, mas são determinismo porque eu escolhi antes de nascer, ok? No planejamento reencarnatório. Agora, como eu vou me portar diante de determinados acontecimentos depende do meu livre-arbítrio. Então, por exemplo, se eu falhei, esse exemplo está até no Livro dos Espíritos, se eu falhei na área da criminalidade e eu peço no planejamento reencarnatório para nascer num ambiente novamente de criminalidade. Ora, eu pedi para nascer num ambiente de criminalidade não é para ser criminoso novamente, mas é para vencer aquela tendência que eu falhei numa vida passada. Então eu vou nascer num ambiente de criminalidade, está aí o determinismo, mas se eu vou sucumbir ou não, depende da minha postura, depende da minha escolha, depende do meu livre-arbítrio. Então, tem determinadas situações que são previstas, mas a forma como nós vamos lidar diante da vida, isso é livre-arbítrio. Ok? Edmar pergunta, alguma dica para distinguir pensamentos recorrentes, sendo alguma influência espiritual ou uma preocupação do dia a dia material mesmo? Edmar, vamos lá. Na realidade, a melhor forma de você distinguir é quanto ao conteúdo do pensamento. Não importa muito, Edgar, e a doutrina espírita nos fala isso, não importa muito você saber se aquele pensamento é uma influência de um espírito desencarnado ou se é você mesmo que pensa. O que importa é o conteúdo daquele pensamento. Se é um pensamento positivo, construtivo, que agrega, que te faz seguir para o bem, abraça, acolhe aquele pensamento. Se é teu, se é uma sugestão, não importa, é bem-vindo. Agora, se o pensamento é negativo, está te levando para as paixões inferiores, para não aplicação da lei de Deus, do Evangelho redivivo, não importa saber se aquele pensamento, Edmar, vem de você ou é uma sugestão dos espíritos inferiores. Rechaça, não alimenta, não acolhe aquele sentimento. Por quê? Porque aquilo ali não vai, digamos assim, te auxiliar no teu processo evolutivo. Então, mais importante, voltou aqui, tinha parado aqui o vídeo, mas voltou. Minha internet também nem sempre está tão boa, ok? Então, voltando ao que eu estava falando para vocês. Não importa, então, muito, Edmar, a origem, mas sim o conteúdo, tá bom? Franz Leite pergunta, a regressão acrescenta alguma coisa no presente? A regressão, muitas vezes, algumas pessoas fazem regressão de vidas passadas. A doutrina espírita diz, se for uma regressão movida por questões de saúde, fobias, problemas sérios que estão dificultando a tua atual existência, eles recomendam que nós possamos fazer para identificar a causa do problema, que muitas vezes veio de vidas passadas, e trabalhar na vida atual. Mas regressão, Fran, movido apenas para satisfação de curiosidade, quero saber o que eu fui, coisas pessoais e mais fúteis, a doutrina espírita não orienta. E por quê? Vale dizer por quê? Porque na realidade, quando nós acessamos informações de vidas passadas, prestem bem atenção no que eu vou dizer, nós não acessamos apenas a informação, nós acessamos as emoções, tudo vem junto. E aí, dependendo da informação que eu vou saber, digamos que era uma informação negativa. Eu vou saber da informação e o sentimento de ódio, de mágoa vem junto. E aí aquele sentimento vai me atrapalhar na vida atual, principalmente se eu estiver numa relação próxima com alguém que eu descobri que foi um desafeto de vidas passadas. Então não é só saber a informação, é saber lidar com as emoções que virão daquelas informações. Por isso que se tem um fim último, a questão de doença, de fobia, até vale a pena buscar a informação. Caso contrário, deixemos que ela chegue espontaneamente. Não busquemos, porque nem sempre vamos estar preparados para lidar de forma equilibrada com as informações trazidas, ok? Aqui a Adris Evelyn, não gostaria de saber da minha vida passada. Acho que estou aqui para evoluir nessa vida. Se eu soubesse, acho que eu iria sofrer. Muito bom. Na realidade, muitos de nós, a grande maioria de nós iria sofrer. Porque ainda somos espíritos muito imperfeitos. E certamente não fizemos lá coisas muito boas, tá bom? Meus amores, voltando aqui então
Vamos perguntar um pouquinho, então, sobre perguntas sobre interesses morais e materiais. Então, ele diz aqui, os espíritos podem nos aconselhar sobre coisas de interesse privado? Coisas pessoais. E aí, o que a espiritualidade nos diz? Diz assim, algumas vezes, segundo o motivo, isso pode acontecer. Mas isso depende também daquele espírito a quem nós estamos nos dirigindo. Os conselhos concernentes à vida privada normalmente são dados com mais exatidão pelos espíritos familiares, porque se ligam mais a uma pessoa e se interessam por aquilo que lhe concerne. É o amigo, o confidente dos vossos mais secretos pensamentos. Entendeu? Mas também com frequência, nos diz aqui, às vezes nós nos fatigamos com as nossas perguntas impertinentes. Então vejam, já haviam me perguntado isso. Então coisas mais pessoais, quando eventualmente espíritos familiares chegam até nós, se colocam, se mostram, muitas vezes, como eles acompanham muitas vezes o nosso dia a dia, os nossos problemas, as nossas dificuldades, eles, digamos assim, estão aptos a nos darem algumas informações sobre esse assunto. Tá? Mas, claro que tem que ser espíritos familiares, porque são situações do dia a dia. É a mesma coisa que eu perguntar para uma pessoa encarnada, uma pessoa desconhecida, alguma coisa da minha vida pessoal. Ela não vai saber, porque ela não me conhece. Mesma coisa eu perguntar sobre coisas pessoais para espíritos que não são familiares, que não têm conhecimento da minha vida, do meu planejamento reencarnatório, da minha existência, ok? Então é isso também que a espiritualidade nos fala. E ele ainda diz aqui, espíritos familiares podem nos favorecer em interesses materiais, às vezes queremos saber coisas materiais, tá? E ele diz o seguinte, podem algumas vezes até fazerem isso, os nossos espíritos familiares, segundo as circunstâncias. Mas estejais seguros de que os espíritos bons jamais se prestam para servir à cupidez. Ou seja, se eu estiver querendo, por exemplo, saber de herança, dinheiro, essas coisas que são extremamente pequenas, realmente não agregam valor a ninguém e demonstram a minha pequenez espiritual, o meu egoísmo, o meu orgulho, provavelmente os bons espíritos não vão se preocupar com isso, tá? Então, nós temos também que saber o que perguntar. Além disso, ele diz aqui, será que eu posso perguntar sobre a sorte dos espíritos? Será que eu posso perguntar como o espírito está no plano espiritual, o que ele faz, como foi o desencarne dele, o que acontece com ele no plano espiritual? Isso é um tipo de pergunta que eu posso fazer aos espíritos? E eles dizem que sim. Ele diz assim, os espíritos podem descrever a natureza dos seus sofrimentos ou da sua felicidade no plano espiritual? Posso pedir a eles informação sobre isso? E ele diz sim. Eles a darão de boa vontade, quando o pedido é ditado por simpatia ou um desejo de ser útil, e não pela curiosidade, ok? Então ele diz aqui, essas espécies de revelações, nos falar como está no plano espiritual, como eles vivem, isso é um grande ensinamento para todos nós, nos mostrando um pouco sobre a vida espiritual, sobre o bem que nós vamos obter no plano espiritual em função da nossa conduta no bem, ou ainda o inverso, do nosso sofrimento, das nossas dificuldades no plano espiritual em função das nossas atitudes equivocadas, tá bom? E aí, queridos amigos, na realidade, nós ainda temos aqui, ele coloca em perguntas, informações sobre saúde, que eu posso também, se eles tiverem conhecimento, eles podem, por exemplo, perguntar sobre a saúde de um ente familiar. Olha, aqui estão colocando que tá travando um pouquinho a nossa live, tá bom? Já estamos finalizando, que se eventualmente vocês não conseguirem ver toda a live, porque a internet deu algum probleminha, não se preocupe, vai ficar no canal por 24 horas, no canal não, aqui no Instagram, vai ficar por 24 horas e ainda essa semana nós já vamos divulgar essa live no nosso canal do YouTube. Então, se eventualmente alguém não está conseguindo ver ela hoje por conta da internet, não se preocupe que ela vai estar na internet, vai estar no canal do YouTube, tá bom? A Franciele diz, Evelyn, e sonhar com o mesmo local e uma casa? Sinto muito medo do local porque tem água. Pode ser uma lembrança de um local que existe, algum lugar que foi importante para mim. Sim, se for porque eu fujo, é possível. Por que talvez você fuja? Porque talvez alguma coisa, veja, se você sonha de forma recorrente, é um indicativo, uma grande probabilidade de que algo ruim tenha acontecido nesse local e que marcou você.
E que tudo que acontece conosco, Franciele, fica marcado em nosso perispírito, em nosso corpo espiritual. Então, se foi alguma coisa que aconteceu com você e que lhe marcou negativamente, aquilo ali volta. É como se vencesse a barreira do esquecimento e aquilo ali te traz uma certa lembrança. Como você diz, Evelyn, eu sinto medo. Pode ser que tenha acontecido até mesmo o teu desencarne, a gente não sabe, lá, ou algum evento de sofrimento e de dor durante a tua existência. Então, o que você pode fazer? Orar, procurar, e digamos assim, elevar o seu pensamento, sempre colocar que, independentemente do que tenha acontecido numa outra existência, você está agora numa nova oportunidade, numa nova reencarnação, disposta sempre a ser uma pessoa melhor e trabalhando pela sua reforma íntima, pelo seu crescimento espiritual. Tá? E assim, pouco a pouco, você vai, digamos assim, se desligando daqueles acontecimentos eventualmente negativos que possam ter acontecido numa existência anterior. Tá bom? Meus amores, o nosso tempo já terminou, tá bom? A única coisa que eu queria destacar, ele diz aqui ainda, perguntas sobre invenções e descobertas. Os espíritos podem nos dar, digamos assim, informações sobre as descobertas científicas, coisas, digamos assim, que vão ser importantes, por exemplo, para a ciência dos homens. E aí, para finalizar, ele diz assim, que isso pode acontecer no sentido dele nos inspirar para que determinadas descobertas aconteçam. Mas eles não vão nos dar a resposta pronta. Por quê? Porque nós precisamos trabalhar a nossa intelectualidade, nós precisamos desenvolver a nossa capacidade. Tá? E se eles nos derem tudo pronto, mais uma vez nós vamos, digamos assim, ficarmos ali negligenciando o nosso trabalho na atual existência. Então eles podem nos inspirar as informações, os pensamentos, mas eles não vão trazer as invenções prontas. De novo aqui, a minha internet falhou, mas nós já estamos aqui no finzinho da nossa live, tá bom? Eu vim, na realidade, então, só mais uma vez agradecer a vocês pela presença. Ainda bem que nós conseguimos, mesmo com alguma dificuldade, na maior parte do tempo, a nossa internet ajudou. Tá, meus amores, nós já estamos, como eu falei aqui, no finzinho da nossa live, tá? Mas eu voltei para me despedir, para nós fazermos a prece, mais uma vez para eu me colocar à disposição de vocês, se vocês tiverem dúvidas, tá bom? Lembrando, meus amores, que na próxima semana nós vamos estudar o capítulo 27 do livro dos Espíritos, estudando sobre as contradições e as mistificações que podem acontecer, tá bom? Eu que agradeço a vocês, Brothers Clube, BP Paranhos, Dalmi, May, Melissa, muito obrigada, queridos amigos, por estarem conosco sempre aqui estudando, tá bom? Vamos então fazer a nossa prece, nos despedir e lembrando que amanhã temos mais uma vez Rosas do Evangelho para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Vamos então fazer a nossa prece de encerramento? Então vamos mais uma vez agradecer ao Mestre querido pela oportunidade deste aprendizado, deste estudo, sempre tão bom, Mestre amado, contarmos com a tua presença, com a tua companhia, com o teu amor, com o teu amparo. Que tu possas derramar as tuas bênçãos sobre todos nós, que possamos sentir o teu amor, a tua paz a nos envolver e que estejamos sempre firmes e confiantes no caminho do bem, procurando adquirir o conhecimento que nos liberta e nos aproxima de ti. Fica conosco, Mestre amado, hoje e sempre, que assim seja. Meus amores, meus queridos amigos, mais uma vez, obrigada pela presença, tá bom? Amanhã tem live de novo, às 21 horas, horário de Brasília, 20 horas, horário de Manaus, tá bom? Um beijo para vocês e até amanhã. Até segunda-feira, para quem vai ver Sol Rosas da Mediunidade, tá bom? Beijo, meus amores. Tchau, tchau.